Alô, bom dia, igreja. Essa última música que a gente cantou é uma música muito especial. Eu ouvi a história uma vez dessa música, né? Alto Preço. O autor, quem compôs essa música, ele estava brigado com o irmão dele, né? O irmão de sangue. E para se reconciliar com esse irmão, ele escreveu essa música, né? Alto Preço, né? Mostrando que não vale a pena, né? Por tudo que Cristo tinha feito, tinha morrido na cruz, aquele sacrifício tão grande para unir os corações. Estavam lá dois irmãos brigados, né? Por causa de uma certa desavença, né? Não valia a pena. Muito bem, hoje vamos falar um pouco sobre a Reforma Protestante, né? Nesse dia 31 de outubro comemoramos 506 anos, né? Da Reforma Protestante, daquele período em que Martinho Lutero ele vê as coisas que a Igreja Católica na época estava cometendo e ele se impõe, né? Ele se revolta ali, até que ele escreve as 95 teses e cola ali lá na porta da igreja, né? E é um momento muito propício para a gente falar sobre a reforma, né? O porquê que a gente está aqui hoje, né? Por que nós somos chamados de igreja protestante, né? Parece um nome pesado, né? O nome de quem fica protestando, né? Está sempre achando ruim das coisas, mas não é bem isso que aconteceu na história, né? Especificamente também a gente vai falar sobre a última das 5 solas, né, que a gente já tem discutido, né, que o pastor Josimar já tem trazido ao longo dos últimos domingos, né, e o último tema seria somente a fé, né, somente a fé em Cristo que salva. E por fim a gente vai falar um pouco sobre as aplicações práticas, né, da reforma. O que essa reforma trouxe de benefício para a nossa vida hoje, né, aqui na igreja, aí na forma como nós fazemos as coisas. Vamos ter uma palavra de oração. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai, nós queremos entregar esse tempo em Tuas mãos, queremos pedir, Senhor, que fale aos nossos corações, que nos dê clareza, Senhor, que nos dê reflexão, meditação sobre aquilo que aconteceu há muitos anos atrás, mas que o Senhor tem tratado nos corações humanos a questão da fé, a questão da Tua palavra, a questão da maneira correta de servir e de adorar o Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que fale ao coração de cada um, abre os entendimentos, nos dê da Tua clareza, que a Tua palavra possa entrar em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu já disse, fazem 500 anos, né, da comemoração da Reforma, né? Foi quando Martinho Lutero, que ele era um monge agostiniano, né? No ano de 1517, então, ele vendo aquilo que a Igreja Católica estava fazendo com os fiéis, ele então se impõe, ele se revolta, e aí ele então começa a questionar a Igreja, né? Já era um ato bem corajoso, bem ousado da parte dele, né? E aí ele então escreve as 95 teses, colocando ali questões que ele não concordava que a igreja estava fazendo, né? E aí ele coloca ali para ser debatido, né? Então foi um tempo de bastante conflito, né? E Martinho Lutero possivelmente era uma pessoa bastante incisiva, né? Que tinha uma boa eloquência, poderia pregar e convencer pessoas sobre os abusos da igreja, que a igreja havia cometido, né, estava cometendo. E aí ele coloca essas 95 teses na porta da igreja, e aquela igreja era uma igreja em que se reuniam muitos alunos, muitas pessoas que queriam estudar sobre a fé cristã, né, sobre ricos também, poderosos que passavam por ali. Então, dificilmente aquelas 95 teses passaria batido ali. Então, ele coloca num lugar estratégico, né, para questionar os abusos da Igreja Católica, né, naquela época. E aí, passado alguns anos, né, foi ganhando notoriedade, até que Lutero é convocado a prestar um depoimento
né, lá nos tribunais da igreja, e ele é perseguido, então ele foge, e aí no lugar onde ele se esconde, ele começa então a traduzir a Bíblia do latim, né, para o alemão. E ali, passado alguns anos também, se consolida a questão das 5 solas, né, aquilo que a gente tem discutido hoje. E quando a gente pensa em reforma, né, o que vem à nossa mente na reforma, né? Ao pé da letra, né, a reforma significa você voltar à forma original, daquilo que já existia uma forma. Então, é algo que já existia uma forma, ele se deforma ao longo do caminho, e aí então é necessário uma reforma, né, reformar aquilo que perdeu a sua forma original. Eu gosto de pensar quando a gente tem um motiori aqui, né? Aí acho que a dona Isabel faz um pudim maravilhoso, aquele pudim com aquela forma deliciosa, né? Aquela forma bonita, né? Arredondada. E aí chega o nosso amigo, nosso irmão Sandro lá com aquela colherzona lá e pegam, né, mais da metade daquele pudim, não sei por que veio o Sandro na minha cabeça, mas pega aquele pudim e deforma aquela forma original, né? E aí então é necessário fazer uma reforma. Obviamente que não dá, porque o pudim é tão bom que todo mundo acaba de deformar aquele pudim. Mas quando tem uma festa de aniversário de uma criança, né? Você tem aquele bolo bonito, e antes de cantar o parabéns, a criança vai lá com aquele dedão e passa no chantilly, né? E come o chantilly e fica aquele bolo deformado. E aí o que acontece é que a mãe vai correndo com uma pazinha lá para fazer uma reforma, né, naquele bolo que está destruído. E a reforma é isso, né? É trazer de volta a forma original, né? Então ele foi deformado e você traz a forma original. E isso é necessário, é importante, porque a nossa natureza tende a caminhar pelo pecado, né? E o pecado começa a deformar algumas questões da nossa vida, e começa a deformar tudo, o nosso pensamento, a nossa forma de tomar decisão. As coisas dentro da igreja também começam a sofrer deformações, e aí é o momento em que precisa voltar os olhos para a Bíblia e fazer uma reforma baseada naquilo que era originalmente, né? E de tempos em tempos, né, a gente tem que olhar para a Bíblia e olhar para o nosso coração para ver se algo se deformou ao longo do caminho, né? A igreja também tem um papel importante nessa reforma, quando ele olha para dentro de si e vê se algo não saiu daquilo que a Bíblia tem pregado, né? Hoje a gente vê uma geração assim, tão cheia de necessidades, né? Tão cheia de coisas que quer realizar, né? A gente já ouviu falar de igreja em fazer balada gospel, né? Alguns absurdos assim, mas é importante que tudo isso é resultado do pecado humano tentando convencer corações de maneira talvez não bíblicas. E aí é o momento em que nós olhamos para Deus, olhamos para a palavra de Deus e a gente começa a fazer a reforma, né? Olhar aquilo que está certo, aquilo que está errado, confrontar à luz da Bíblia e começar a ter mudanças, né? E sem querer a igreja começa a fazer essas deformidades, né, dentro da própria igreja. Mas se a gente for parar para pensar, a reforma é uma coisa que tem acontecido desde a criação do mundo. Se você pegar Caim e Abel, né, quando Caim e Abel fazem uma oferta, né, ao Senhor, e aí Deus ele vai lá e rejeita a oferta de Caim, né? Deus ele fala: Caim, você não sabe que se você fizer o que é mal, né, o pecado vai estar à porta para te destruir? Faça então o que é bom. Então ali começa já um primeiro direcionamento sobre a reforma, sobre deixar de fazer o que você fazia de modo errado e começar a fazer aquilo que Deus ordena. Olha também quando Noé, né? Deus ele fala para Noé construir uma arca, porque diz que a terra estava corrompida e cheia de violência, né? E aí Deus ele tenta recomeçar a história humana pelo dilúvio, né? Através da civilização
pela descendência de Noé. Uma outra reforma. Moisés também, né, quando recebe lá os 10 mandamentos, também é uma reforma, né, uma reforma para mudar a mentalidade do povo que era idólatra, né, era irreverente, né, e aí Deus ele vai lá, chama Moisés e lá no monte Deus entrega os 10 mandamentos e começa ali também a reforma no coração do povo hebreu. Se você olhar Neemias, né, Deus mandou Neemias até Nínive, e o povo era um povo violento, né, assassino, povo idólatra também, e o que acontece é que Deus levanta Neemias e Neemias vai lá e prega para eles e os corações se arrependem, né? É uma outra reforma, a reforma de Deus. Tudo bem que depois de 100 anos, né, o povo se afastou, né, e Nínive foi destruída, mas você vê Deus em todo o tempo tentando reformar o coração do homem, né? E você vai ver sempre na Bíblia outros profetas, né? Se você ler Isaías, Jeremias, Amós, né, Malaquias, profetas levantados por Deus para poder reformar, né, o coração, reformar o pensamento humano, aquilo que os homens estavam fazendo de errado. E aí, se você olhar um pouquinho mais para frente, depois na igreja primitiva, né, lá na época de Paulo, você vai ver Paulo escrevendo cartas às igrejas, né, e as igrejas tinham muitos conflitos. Igrejas que tinham desordem no culto, como a igreja de Coríntio, tinha divisão lá dentro, né, entre irmãos brigando, um levando o outro para o tribunal, tinha imoralidade sexual, né? Talvez a gente pense assim, poxa, né, mas é dentro de uma igreja, mas existia a imoralidade sexual ali, né? A igreja de Gálatas também, né, fala de um evangelho deturpado, né, pessoas pregando um outro evangelho. Tinha ali também preconceito entre judeus e gentios, tinha também a questão da salvação pela lei, pelas obras, e aí você vê Paulo intervindo, né, pela direção de Deus, escrevendo cartas doutrinárias para reformar a igreja, né, para que a igreja pudesse sempre voltar os olhos para a palavra de Deus e voltar a fazer o que é correto. Tem um episódio lá em Atos, né, capítulo 15, né, diz que alguns homens entraram na igreja para ensinar, né, alguns mestres, e eles começaram a ensinar que todo mundo para se converter ao cristianismo deveria adotar as práticas judaicas, né, da cultura judaica. E Paulo então, Barnabé também, ele vai lá e levanta essa questão e fala, não é assim que tem que ser. E ele leva isso para um concílio e começam a discutir, e no concílio determina, realmente não é assim. A gente não precisa fazer com que todo mundo vire um judeu, né? Adotem as práticas judaicas, adotem os eventos festivos, né, judaicos para se tornar um cristão. E hoje seria como se a gente dissesse assim, olha, para você se tornar cristão, dentro da Igreja Aliança de Atibaia, todo começo de ano, no primeiro dia, você tem que tomar aquela sopinha com mote dentro, né, o ozoninho, né? Se você não fizer isso, desculpa, mas você está fora, você não é um cristão, né? Olha só que estranho seria, né? E Paulo então ele começa a orientar, falando, olha, não é assim, né? Vocês, a fé ela é mais leve do que isso, ela não é tão pesada a ponto de você ter que fazer a circuncisão, ter que participar das questões festivas dos judeus. E aí ele começa então a entender aquilo que é essencial para a igreja e aquilo que não é. Isso também é uma reforma. E aí quando a gente vem para o catolicismo, né, em 1517, naquela época ali a Igreja Católica entendia, talvez por uma fé ou não sei exatamente o motivo, mas a questão de venda de indulgências, né, para você conseguir o perdão dos seus pecados, você tinha que comprar algumas coisas, fazer pagamentos de algumas taxas, né, questões assim, de perdão do seu pecado, você tinha que pagar alguma coisa financeiramente, porque a igreja, né, naquela época lá, o Papa Leão X, ele queria construir a Basílica de São Pedro, né, queria construir uma igreja, e por causa disso ele submetia os fiéis a fazerem pagamentos, né,
Um verdadeiro absurdo. E é uma crítica que a gente pode fazer também nos dias de hoje. Né? Tem igrejas que também não fazem isso, né? Não vende lá o sabonete ungido, né? Eu já ouvi de uma igreja que vendeu um sabonete ungido, né? Quando você tomava banho com ele, você era curado. Né? Mas você tinha que pagar lá o sabonete. Né? Tinha igreja que estava vendendo uma rosa, você tinha que ir lá comprar uma rosa, porque aquela rosa ia trazer purificação, enfim. Né? Uma série de absurdos que não estão escritos na Bíblia. E ainda naquela época da Igreja Católica tinha as penitências também, né? Se você cometia um pecado ou alguma coisa que talvez não agradasse a Deus, você se confessava e aí o padre lhe dava uma sentença, algo que você deveria fazer, obviamente que você deveria pagar, talvez até uma peregrinação até Jerusalém, ou você poderia fazer uma peregrinação até alguma outra igreja, que naquela igreja, obviamente, você tinha que pagar, né? Mas que naquela igreja tinha um lugar que tinham as relíquias. As relíquias que você entrava naquela igreja, tinha que pagar, obviamente, né? E você via aquelas relíquias, fazia oração para aquelas relíquias e você recebia perdão dos seus pecados, ou inventaram uma outra coisa, que é a questão do purgatório, né? Que o purgatório é um local intermediário que quando você morre, você vai parar nesse purgatório, né? Um lugar intermediário, que você vai ficar preso ali por 1.900.000 anos, né? Sofrendo, até que finalmente então você vai para o seu destino, né? Ou para o céu, ou para o inferno. E a igreja criou essa questão do purgatório. Eles falaram assim, que se você chegasse nas relíquias e fizesse alguma oração, pagando, obviamente, né? Não pode esquecer do dinheirinho lá, você ia receber o perdão, né? Você ia receber como se fosse como se diz, você ia ter alguns anos perdoados, né? Desses 1.900.000 anos, você ia ter que pagar somente 270 dias, né? E isso também não está escrito na Bíblia, né? Não é o que tem ensinado a palavra. E nessas peregrinações, né, quando você ia visitar tinha que fazer essas visitas às relíquias, encontrava todo tipo de absurdo de objetos, né? Então falavam que tinha parte de corpo dos santos, né, dos apóstolos, diziam que tinha alguns objetos antigos sagrados, né, que você também tinha que fazer alguma oração ali para você receber o perdão na frente desses objetos. Falavam que tinha o manto de Jesus, o manto da Virgem Maria, tinha até frascos com leite da Virgem Maria, né? Então tinha lá, então você tinha que chegar ali e fazer uma oração ali também, ou visitar. Tinha cabelo de Maria, tinha os espinhos da coroa de Jesus, obviamente que não era, né? Era tudo relíquias falsas, né? Falaram que tinha a lança que furou o lado de Jesus, pedaços de madeira da cruz, tinha o crânio da cabeça de João Batista, e o mais famoso é o Santo Sudário, né? Aquele véu que cobria o rosto de Jesus quando ele tinha sido morto. E ali naquele Santo Sudário, né? Naquele véu ficava ali a marca, né, do rosto de Jesus ali. Né? Então tudo isso eram coisas que a Igreja Católica na época estava impondo aos fiéis para que eles pudessem fazer uma arrecadação financeira. E aí foi nesse contexto que o Lutero, então, ele se revolta, ele começa a ver, né, esse tipo de coisa acontecendo, coisa que nada tem a ver com a Bíblia, né, com a Palavra de Deus, e ele escreve as 95 teses e contesta tudo isso, né, as indulgências. E se você for parar para pensar, né, essa reforma, o que o Lutero fez, né, e alguns outros reformadores, pré-reformadores também, foi muito importante, porque imagina que você está sentindo, você cometeu um pecado, você está arrependido, você quer o perdão de Deus, só que você não tem dinheiro para poder pagar alguma coisa na igreja. E era a única coisa que eles acreditavam, porque o Papa era a autoridade máxima da igreja, né? Então, olha como era difícil, né? Você queria o perdão, mas você não tinha dinheiro. Como ficava a sua vida? Como ficava o seu coração? Pessoas que não tinham certeza da sua salvação, eles também
continuavam sem a certeza, porque muitas vezes eles não iam ter o dinheiro para poder pagar essas indulgências e acabava passando a sua vida incerto daquilo que seria a sua salvação. Né? Se a gente for parar para pensar, quando a pessoa está nos últimos dias da sua vida, o que vai passar na mente dela é: para onde eu vou depois daqui? Né? Agora imagina se você tivesse que ter pago alguma coisa e você não pagou, e você está no último momento da sua vida. Olha como é difícil conviver com isso. E se você hoje quer ter um relacionamento genuíno com Deus, a gente sabe que a gente pode orar, a gente pode ter o tempo de entrega ao Senhor, mas naquele tempo não era assim. Né? Para você ter um tempo genuíno com Deus, você precisava se dirigir até a igreja, fazer esses pagamentos, né? E então você ia receber uma sentença. E a reforma ele trouxe alguns pontos muito importantes na sociedade também. Né? Naquela época, ricos e pobres, né, já tinham uma segregação. Hoje já tem, né? Mesmo que você olhe assim, o cara é rico e o cara é pobre, existe uma diferença social enorme. Mas naquela época, além disso, tinha também a diferença social pelo fato de que o rico poderia pagar as suas indulgências e receber o perdão do seu pecado, e o pobre não podia. Então acabava também tendo essa distinção entre quem era rico ser salvo e quem ser pobre não conseguir alcançar a salvação. Uma discriminação, além de racial, além de social, mas uma discriminação religiosa também. E quando diz que Lutero foi excomungado, né? Excomungado, ele foi excluído da igreja, é uma palavra muito forte, porque diz que a igreja tem autoridade para mandar você para o inferno, né? Literalmente. Né? Se a igreja falar vai para o inferno, é porque você ia para o inferno mesmo. Né? Essa era a interpretação que eles tinham na época. E quando Lutero ele é excomungado, né? Literalmente está dizendo que a igreja mandou ele para o inferno, porque a igreja se sentia com autoridade para poder fazer isso. Graças a Deus, hoje o nosso pastor não manda ninguém para o inferno, né? Mas ele ora, intercede, leva a palavra, e a pessoa sabe, né? Ela se converte e ela tem a certeza da sua salvação. Né? Mesmo que o pastor mandar alguém para o inferno, você pode ter certeza que a Bíblia está falando que não é o requisito do pastor para mandar alguém para o inferno. Né? Outros benefícios são a tradução, né, da Bíblia, né, da Bíblia latina para o alemão na época e posteriormente para o inglês. Né, isso trazia maior entendimento e clareza das Escrituras. E se você for ver o quanto isso é importante, né, a gente ter a Bíblia na mão, a gente poder ler a Bíblia, poder interpretar, poder discutir a respeito dela, fazer uma exegética, né, assim, interpretar palavra por palavra do que a Bíblia diz, é muito importante para você poder contestar aquilo que as pessoas vêm falando. E se você for parar para ver, muitas religiões surgiram porque alguém disse assim: Deus falou comigo que deve ser assim, assim, assim. Né? Olha o perigo disso. Né? Deus falou comigo. Hoje eu não sei quem tem acompanhado as questões da guerra, né, de Israel, né, e a faixa de Gaza. E a gente vê um grupo da religião islâmica, né, do islamismo. E se você for ver um pouco da história do islamismo, Maomé, que era um analfabeto, não sabia ler nem escrever, ele diz que recebeu uma revelação do anjo Gabriel, e ele então começa a recitar essa revelação, e alguém foi lá e começou a escrever, né? Até que existe hoje então o Alcorão, né? O Corão. Só que o detalhe é que aquelas revelações que veio para uma única pessoa, ele contradiz aquilo que eles mesmos creem que é o Antigo Testamento, né? O suposto Deus, né, que disse para Maomé sobre não matarás, é o Deus que é a ação que o islamismo toma para poder matar alguém. Então existe uma contradição sobre aquilo que esse Deus de Maomé disse para ele e o que ele mesmo crê do que Deus fala lá antigamente para Moisés: o não matarás.
E você vai encontrar uma série de contradições nessas supostas revelações de Maomé. Né? Olha o que acontece hoje. Né? Eu estava lendo o Alcorão esses dias aí. Eu não vou me converter ao islamismo, tá? Que fique claro, mas é só por uma questão de conhecimento. E você percebe que Maomé, ele diz que tem uma revelação de que para você alcançar algum espaço no céu, você tem que sim eliminar as pessoas do livro. Que pessoas são as pessoas do livro? São os cristãos e os judeus. Né? E é engraçado que ele fala, Maomé, ele cita também a questão da decapitação, né? Cortar o pescoço, tanto de crianças quanto de mulheres. E aí quando você vê o que tem acontecido, né, na guerra de Israel, é exatamente isso que eles estão fazendo. Né? E não é um problema de interpretação, não é que aqueles muçulmanos interpretaram o Corão errado. Não é isso. A interpretação, infelizmente, ela está correta, mas é uma interpretação que foi criada por um homem que não validou aquilo ali na palavra de Deus, né? No Antigo Testamento. E é por isso que Lutero, quando ele trata da reforma, alguns anos depois ele condensa tudo isso nas 5 solas, né? Nos 5 pontos que realmente a Bíblia trata sobre a nossa salvação. Né? Somente Cristo, somente a Escritura, somente a glória, somente a graça e somente a fé. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre somente a fé. Né? Até agora foi só a introdução, tá? A gente vai começar então a falar sobre a fé, né? Na qual Lutero ele tinha exposto ali. Abre suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17. Essa é uma passagem muito importante para os reformadores, porque foi a partir desse versículo, né, que Lutero ele compreendeu, ele teve a clara compreensão do que era necessário para a salvação por meio da fé. E diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé, e não pelas obras, né? E não pelo pagamento de indulgências, e não por qualquer outra razão, mas pela fé. Quando Paulo ele fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, é interessante você perceber que Jesus, os judeus, eles tinham vergonha de Cristo, de Jesus. Se você for parar para olhar as tradições rabínicas, né, judaicas da época, e for comparar com aquilo que Jesus fez, existe algo muito errado, né, na forma como Jesus interpretava e como ele recitava o Antigo Testamento. Para os judeus, para os rabinos da época, quando alguém ia recitar um trecho da Bíblia, né, lá da Torá, eles tinham que recitar exatamente do jeito que estava lá. Ele não poderia recitar pela metade, né, ou de repente pular daqui para cá, do começo para o final. E o que Jesus fazia era isso. Né? Quando você olha assim, quando aproxima um jovem rico de Jesus e o jovem fala assim, Senhor, o que eu preciso para alcançar a salvação? E aí Jesus ele faz uma citação do Antigo Testamento. E os judeus, inclusive eu ouvi da boca de um judeu esses dias falando que Jesus não poderia ter sido Messias, porque um dos motivos é porque Jesus não sabia recitar a Bíblia exatamente como era da tradição judaica, né? Falando palavra por palavra exatamente como consta lá. Então, os judeus naquela época tinham vergonha daquele Jesus, porque era um Jesus que não seguia qualquer tradição
judaica corretamente. E Paulo ele fala, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não tenho vergonha desse Jesus, né? E Lutero, da mesma forma, ele não tinha vergonha de considerar que o Evangelho ele ia contra toda a doutrina da Igreja Católica. Ele não sentia essa vergonha. Continuando, diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê. Paulo ele era um legalista, né? Ele cumpria toda a ordenança judaica, né? Mas ele descobre que a fé justificou os patriarcas lá no passado. Então ele entende também que naquele momento era a fé que ia salvar o povo. Sempre foi pela fé, nunca foi por obras, né? Por que agora seria diferente? Né? Então esse é o questionamento de Paulo. E Lutero também compreende que não é por pagamento de indulgências que o homem poderia ser salvo, mas pela fé no Filho de Deus. Continuando, diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E Paulo entende que a morte que nós merecemos por causa dos nossos pecados foram pagos pelo Filho de Deus, que foi Jesus na cruz. E Lutero também entende que a justiça de Deus não é feita pelas peregrinações que a igreja ordenava. Interessante depois, quando Paulo ele fala que a justiça é do começo ao fim pela fé. Em outras versões diz que é de fé em fé. E se você olha no passado, você vê os patriarcas exercendo a fé. E essa fé, ela alicerçava a fé do próximo, que alicerçava a fé do outro próximo. Era de fé em fé, até que hoje a gente tivesse a fé no Filho de Deus, em Jesus. Abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Ali tem uma lista extensa sobre os profetas, né, os patriarcas, de como eles encaravam a questão da fé. Hebreus capítulo 11, passa o olho aí no versículo 3, diz que pela fé o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé foi formado pela palavra de Deus. Versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Né? Pela fé ele foi reconhecido como justo. Versículo 7, pela fé Noé construiu uma arca para salvar sua família. Versículo 8, pela fé Abraão se mudou para um lugar que ele receberia como herança. No versículo 9, pela fé Abraão peregrinou na terra prometida, como se estivesse numa terra estranha. Ali no 11, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, conseguiram gerar um filho. Pela fé Moisés saiu do Egito, no versículo 27. Versículo 29, pela fé o povo atravessou o mar vermelho. No versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó. Sempre foi pela fé, né? E por que agora deveria ser pelas obras? E se você for ver, os patriarcas da fé, eles viveram pela fé em todas as áreas da vida deles, né? Desde escolher um lugar para morar, algo para fazer, uma profissão, na forma de gerar filhos, nas guerras, nas decisões importantes que poderiam custar a própria vida. Sempre foi pela fé. E desde o começo, né, Deus cobra o povo a viver pela fé. O versículo 6 de Hebreus, eu gosto muito, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem vivido pela fé hoje? Se você for ver as suas finanças, né, talvez estejam bem equilibradas, mas talvez não. E você pensa que amanhã talvez você não consiga pagar uma conta. E a única coisa que te resta é viver pela fé. Talvez você olhe a sua saúde ou a saúde de algum amigo, algum familiar, talvez você não encontre esperança. E a única coisa que te resta é viver pela fé. Nos planos familiares, né? Às vezes eu olho assim, poxa, onde é que eu vou morar? Será que eu vou morar de aluguel para sempre? Será que um dia eu vou conseguir comprar uma casa? Será que um dia a gente vai conseguir sair dessa casa
construir. Talvez eu olhe para a minha realidade hoje e falo, não consigo ver perspectiva, não tem horizonte. Mas existe a fé. Você tem vivido pela fé hoje? Andar com Cristo é uma aventura, né? É como você fechar os olhos e dar um passo no escuro, sem saber onde você vai pisar. Mas a única coisa que você sabe é que quando você der o primeiro passo, o passo de fé, Cristo não vai te deixar cair. Essa é a única coisa que a gente sabe. Em Lucas capítulo 18, Jesus ele diz uma coisa que me intriga muito. Ele fala assim, eu digo a vocês, Ele, o próprio Deus, lhe fará a justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando Jesus voltar, ele olhar para você hoje, ele vai encontrar fé? Ou ele vai encontrar a dependência no seu diploma, no quanto você tem no banco, ou na sua saúde, né? Ou ele vai encontrar uma vida de fé? Algum aspecto da sua vida hoje está dependendo unicamente da fé? Espero que sim, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A reforma, ele traz um ponto importante na nossa vida pessoal, né? Principalmente. Se você olhar hoje, né, o que você tem vivido, a maneira como você tem tomado as suas decisões, existe alguma coisa que precisa de reforma? Ou seja, reforma é quando você olha para a palavra de Deus e você confronta com as suas atitudes, com as ações que você tem tomado, com a maneira como você tem decidido as coisas. No fim do mundo, né, pessoas que, por exemplo, estão lá em Israel, ou na Palestina, né, ou lá na faixa de Gaza, quando eu vejo os noticiários, vejo as pessoas ali, eles estão em busca, além de estarem desamparados, né, eles estão em busca de algum consolo, de alguma esperança. E para essas pessoas, o que você diria? Que nós temos um bazar? Né? Vamos ter um bazar da Pechincha? Né? Ou que a gente vai ter um motiori muito legal? Né? O que a gente vai dizer para essas pessoas? E às vezes a gente se envolve em discussões tão secundárias, né, no nosso dia a dia, que a gente deixa as questões primárias da fé, da salvação, de escanteio. Às vezes a gente briga com os nossos irmãos da igreja, acha ruim, por questões secundárias, que não estão ligadas à fé, está ligado talvez a alguma coisa que vai acontecer, por exemplo, o bazar, né? Por exemplo, as coisas que a gente tem planejado para o grupo de louvor, ou para a reforma estrutural da igreja, né? E a gente está discutindo por tantas coisas que muitas vezes nada tem a ver com a reforma central que Deus propôs, né? Que Deus tem feito no coração do homem ao longo dos anos. Eu lembro no dia quando eu e a Ilma a gente ia se casar, a gente estava ensaiando para uma valsa, né? Como vocês podem ver, assim, eu tenho, né, um molejo assim, né, para dança, né, excepcional. E a gente estava treinando uma valsa, né? Mas era uma valsa com coreografia que nós criamos, né? Falava, a gente vai dançar essa valsa e vamos fazer bonito. No meio do ensaio, a gente pensou, não vai dar para dançar essa valsa. Olha como a gente pisa torto, olha como a gente faz errado. Né? Eu piso no pé dela, piso no vestido dela. Não vai dar para dançar a valsa. Mas em momento nenhum a gente pensou, por causa da valsa não dá para casar com você. Né? Olha a diferença, né, de uma questão primária para uma questão secundária. Né? E hoje, quando a gente olha dentro da nossa igreja, o que a gente precisa de reforma? Não da reforma estrutural, mas da reforma do nosso coração.
A gente tem brigado, achado ruim com coisas que são secundárias muitas vezes, e a gente tem deixado as coisas primárias de escanteio. Pessoas morreram ao longo da história por causa das coisas primárias, por causa das 5 solas. E a gente muitas vezes está condenando o irmão pela forma como ele faz ou deixa de fazer as coisas. Eu gosto de pensar na igreja como a noiva de Cristo, né? Porque a Bíblia, por diversas vezes, relata a igreja como a noiva de Cristo. Mais uma vez, lembrando do nosso casamento, né? No dia do casamento, a gente contratou uma assessoria, né? Que a pessoa ia ficar com a noiva o tempo todo, né? Dando toda a orientação, né? Para que ela pudesse que ela pudesse chegar no altar toda perfeita, toda linda, e obviamente estava, né? Mas para que não faltasse nada ali para ela no momento. Se ela estivesse com o cabelo desarrumado, a assistente deveria ir lá e ajudar a arrumar. Se o vestido não estivesse bem colocado, o assistente estaria lá para colocar. Se a noiva estivesse com fome, né, a assistente deveria levar a comida lá para ela. Se estivesse com sede, ia levar água ali para ela. A gente pagou para isso. E acontece que no dia do casamento não teve nada disso, né? A assistente não estava lá. Ela não fez nada pela noiva, né? Obviamente que eu fiquei sabendo disso só depois, mas quando eu soube eu fiquei indignado, né? Falei, poxa, né? A gente fez o melhor para a noiva do Fernandão. E a gente tem a noiva de Cristo, que é a igreja. Que às vezes a gente olha as coisas da igreja e acha tão ruim as coisas. A gente taca a pedra na igreja e a gente esquece que a igreja é a noiva de Cristo. Se alguém tacasse pedra na minha noiva, ai do cara que fizesse isso, né? Mas então que a gente possa olhar para tudo isso e compreender que Deus vem chamando o nosso coração para uma reforma. Olhar para a palavra de Deus, ver o que está fora e começar a encaixar as coisas nos seus eixos. E acima de tudo, né? A fé em Cristo. É a fé que salva. Feche os seus olhos. Vamos ter um tempo de oração e reflexão. Olha no seu coração, vê se existe algo que precisa da reforma, que precisa ser confrontado com a palavra de Deus. Algo que não está de acordo com aquilo que a palavra tem determinado desde lá do começo. Algo que você tem feito, algo que você tem pensado, coisas que têm passado pela sua mente, coisas que têm passado pelo seu coração. Coloca diante do Senhor agora. Senhor amado Deus, nós queremos te agradecer porque todo o tempo, Pai, desde o começo na criação, o Senhor já vem reformando o seu povo, vem reformando os corações para voltar a olhar para o Senhor e a dar o rumo que o Senhor deseja, o rumo que agrada ao Senhor. A igreja tem sofrido tanto, Pai. A tua noiva tem sofrido tanto com heresias, com pessoas que entram e amaldiçoam a igreja, pessoas que querem deturpar a mensagem correta da tua igreja, pessoas que vêm tirar a atenção do Senhor para dar atenção a coisas que são secundárias. E para tudo isso, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor reforma. O Senhor é Deus reformador que intervém, que manda profetas, manda pessoas. E que a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, confronta a nossa vida. E assim a gente pode mudar o rumo. A gente pode deixar de ser legalista. A gente pode deixar de ser pessoas que odeiam umas às outras.
A gente pode deixar de ser pessoas hereges, que interpretam a palavra a nosso bel prazer, seguindo a nossa própria vontade. Obrigado porque o Senhor nos dá o Teu Espírito Santo para poder caminhar olhando para a palavra do Senhor, para Tuas Escrituras e confrontar a nossa vida. Nos dá, Senhor, esse coração maleável, um coração disposto a ser trabalhado pelo Senhor. Muitas vezes não concordamos com o que encontramos na palavra de Deus, não concordamos com a forma como vamos ser tratados, a forma como a palavra vai entrar cirurgicamente no nosso coração. Mas nós queremos, Senhor, um coração maleável, um coração em que é tratável pelo Senhor. E dessa forma, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, possa ser glorificada, possa ser honrada pelas coisas que nós fazemos aqui. Nos ajuda, Senhor. Ajuda essa igreja a caminhar nos Teus caminhos. Ajuda cada um de nós a olhar o nosso coração e ser confrontado pelo Teu Espírito. Que dessa forma a gente possa glorificar o Senhor em tudo que nós fazemos, Pai. Obrigado, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos aqui. E que a Tua palavra esteja sempre viva nos corações de cada um. É o que eu te peço, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.